Há textos bíblicos que alegram o nosso coração. São verdadeiros remédios para a alma e cura para as feridas existenciais do ser humano. Quando nós lemos certas passagens da Palavra de Deus, somos encorajados pelas Escrituras e por vezes projetamos na vida dos homens e das mulheres da Bíblia o nosso desejo de superação e de transformação das crises que enfrentamos. Esse não é o caso da declaração presente no capítulo 3 do livro de Jó. É um texto que sangra. Nele escutamos um grito de desespero, uma súplica pela misericórdia de Deus e um pedido pelo fim do sofrimento. Se esta cena ocorresse nos dias atuais e Jó estivesse internado em uma unidade de terapia intensiva, a UTI, certamente a sua declaração seria encarada como um pedido para que os aparelhos médicos que asseguravam sua sobrevivência fossem desligados e, portanto, a sua vida fosse interrompida. Jó estava cansado de ter que lutar para viver e justificar para si mesmo as desgraças que ocorreram e o levaram ao desespero. Sua dor é profunda e as suas palavras são apenas a verbalização de um homem que não vê mais sentido na vida e por isso beija a morte. Se o sentimento de Jó fosse uma cor, certamente seria a cor do luto, pois a emoção de Jó tinha as cores de suas feridas, do seu sofrimento e do desespero de quem não tinha outra alternativa senão a de lamentar. Jó perdeu tudo. Parte de seus bens foram roubados pelos sabeus e pelos caldeus. Os seus empregados foram assassinados. Além disso, como uma bomba atômica que é lançada nos ares, caiu fogo do céu no campo, exterminando todos os rebanhos de Jó e queimando as suas ovelhas e os servos que ali estavam. Seus descendentes também não foram poupados da morte. A palavra de Deus diz que, reunidos na casa do primogênito para beber vinho, fortes ventos derrubaram a construção, ceifando todas as vidas dos 7 filhos de Jó e das 3 filhas, daquele que em sua geração foi considerado o homem oriental mais justo, próspero e fiel ao Todo-Poderoso. Mas mesmo sendo informados pelos mensageiros que foram à sua presença dos acontecimentos que deixaram ele naquela triste situação de miséria existencial, sem bens e sobretudo sem seus filhos e sem seus empregados, que como pessoas não são descartáveis e portanto não poderiam ser restituídas, a palavra de Deus diz que Jó se levantou, rasgou suas vestes, raspou a cabeça, lançou-se na terra e adorou ao Eterno, dizendo: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor, conforme Jó 1:21. Essa atitude e declaração são belas. O problema é que naturalmente nenhum de nós, nenhum ser humano, deseja passar pelas mesmas circunstâncias de perda e de sofrimento que Jó vivenciou. Certamente a saúde psicológica de Jó ficou abalada, e essa situação se agravou por meio de uma nova investida de Satanás, que obteve permissão para tocar na saúde dele, fazendo com que o corpo de Jó ficasse coberto de úlceras e de feridas, da cabeça aos pés. Nós precisamos ter em mente que Jó não leu o livro bíblico que detalha os bastidores de sua vida. Ele não conhecia o final da história, nem os pormenores que o levaram àquela triste situação. Ele não podia olhar para o retrovisor de sua jornada e ver a evolução e a redenção de sua biografia. Jó não sabia que Satanás tinha se apresentado 2 vezes na presença de Deus, buscando ocasião para destruí-lo. Naquele momento da vida de Jó, o fundador da psicologia analítica, Jung,
não tinha escrito o seu clássico livro Resposta a Jó, no qual Jó se tornou o arquétipo do justo sofredor. O filósofo francês Haddad também não tinha realizado sua releitura do livro de Jó e lançado sua peça, Jó ou a Tertura pelos Amigos. Portanto, ele não teve acesso às mesmas respostas que nós temos atualmente. Contudo, a história de Jó nos ensina que nossa fé não deve ser ingênua, já que no chão da vida todos se machucam com os espinhos e os abrolhos que a terra produz. E, portanto, não há um dualismo espiritual ou uma guerra entre o bem e o mal na vida. Todos os filhos de Deus experimentam tanto o bem quanto o mal na sua jornada. Nas palavras de Agostinho de Hipona, o mal ocorre com o nosso distanciamento de Deus. Logo, o mal é como a escuridão, é a ausência da luz, é a ferida na humanidade que pecou e carece da glória de Deus. Por isso, nós não podemos pular este capítulo da história de Jó. É uma cena bíblica que revela um drama psicológico e espiritual que todo ser humano enfrenta quando olha para o espelho da existência, quando olha para o espelho do ser. Shakespeare brilhantemente resumiu esse sintoma com uma frase por nós conhecida: ser ou não ser, eis a questão. E no caso de Jó, o que lhe restava era o desejo de jamais ter sido, o desejo de jamais ter nascido, o desejo de morrer. Nesse episódio, Jó pôs para fora todo o sentimento e ressentimento ruim que ele estava sentindo. Ele não conseguia mais engolir quieto, de modo passivo e religiosamente correto, a sua situação. Timóteo Carriquer, pastor jubilado da IPI do Brasil, ao comentar sobre essa atitude de Jó, escreveu o seguinte, abro aspas: quando finalmente Jó desabafa, ele não consegue segurar mais a dor, não aguenta a tristeza. O homem crente desmorona diante do peso intolerável do sofrimento. E veja bem, amaldiçoa quase tudo que pode imaginar associado à sua existência, menos diretamente o próprio Deus. Afinal, quem estabeleceu o dia em que Jó nasceu? E quem lhe deu a mãe que o gerou? E quem lhe deu a própria vida? Indiretamente, ele amaldiçoa Deus, mas sem amaldiçoá-lo. Fecho aspas. Portanto, o texto bíblico relata que foi Jó que quebrou o silêncio e em nenhum momento foi repreendido ou interrompido por seus amigos, quando invocou feiticeiros ou quando amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó decidiu desistir. Ele viu diante de si o fracasso e provou o sabor da dor. Mas nesse momento, ele não gemeu somente. Ele encarou suas frustrações, não se escondeu ou fingiu contentamento, não se comportou como alguém que tem prazer em sofrer. Jó desabafou e desabou. Porém, eu não quero minimizar as palavras de Jó. Seu desejo pela morte não pode ser romantizado. Atualmente, pesquisas estimam que ocorrem no mundo todo 16 milhões de tentativas de suicídio por ano. E somente no Brasil acontece um suicídio a cada 45 minutos. Os distúrbios psíquicos, a angústia, o medo da provação, do sofrimento ou a tortura podem potencializar a tentação ao suicídio. Por isso, eu faço um apelo para você que já sentiu ou se sente como Jó. Se suas emoções estão confusas e a morte parece ser a única saída, converse com Deus na oração sobre esse sentimento. Creia que o Deus da vida jamais abandona os seus filhos. Além disso, procure ajuda médica especializada. Se for necessário, ligue para o número 188, que é o Centro de Valorização da Vida e que pode prestar apoio emocional neste momento com a prevenção do suicídio.
E conte sempre com as orações e o apoio de irmãos na fé. Procure pelo aconselhamento, pelo acolhimento pastoral. Lembre-se que Jó, nesse momento tão difícil de sua vida, não estava sozinho, mesmo na companhia de amigos, que mais adiante se revelaram muitas vezes numa postura de inimizade. Ele contou com o silêncio daqueles que foram a vírgula de Deus na história de Jó, para que mais adiante ele enxergasse que não era o ponto final da sua história aquela situação. Deus não abandonou Jó. Do mesmo modo, o Eterno jamais se esquecerá de um de seus filhos. Nós precisamos recordar o que o apóstolo Paulo escreveu para os cristãos que estavam em Corinto, passando pelo contexto da tribulação, da perseguição. Ele disse o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Palavra de Deus. Voltando a Jó, o que nós podemos aprender com o seu sofrimento? Sem dúvida, as perguntas que ele fez. Qual é o sentido da vida quando ela já não faz mais sentido? E por que Deus permite que vivamos se fechou todas as saídas? São indagações oportunas para nós, enquanto comunidade cristã, e também para a sociedade de modo geral. O filósofo e teólogo sul-coreano Byung-Chul Han escreveu uma série de livros, dentre os quais Sociedade do Cansaço, que é uma reflexão sobre uma enfermidade que está acometendo a sociedade contemporânea. E segundo os conceitos desenvolvidos por ele, o cansaço é uma resposta do corpo para o excesso de positividade e cobrança que a sociedade impõe. E essa constante cobrança pelo desempenho atinge as inseguranças dos indivíduos ao tentar trazer propósitos exagerados que visam o sucesso. Os conceitos desenvolvidos por Byung-Chul Han falam do ser humano do século 21. No entanto, quando voltamos nosso olhar para o texto bíblico, podemos identificar um ídolo presente no tempo de Jó e que persistiu nos corações de muitos homens e de muitas mulheres até os dias atuais. Trata-se do ídolo do sucesso. O livro de Jó demonstra o fracasso de um tipo de teologia, a teologia da retribuição. É um manifesto contra a concepção presente no paganismo de que o culto aos deuses beneficia aqueles que adoravam as divindades. A palavra de Deus evidencia que as virtudes de Jó, seu sucesso material e sua fecundidade não eram frutos dos seus sacrifícios, mas sim a provisão de Deus. E, portanto, o Deus que Jó servia não era um ídolo que lhe concedia sucesso por retribuição dos serviços que foram prestados a ele. As orações de Jó não eram diálogos comerciais em busca de algum benefício. Os sacrifícios de Jó não eram tentativas de atender à performance religiosa exigida por aqueles homens piedosos. O horizonte que foi descoberto por Jó no sofrimento é o do Deus vivo, é o do Deus verdadeiro, é o do Deus que é o sentido da vida. O ídolo do sucesso não admite doenças, perdas, lutos e fracassos. Esse ídolo, presente nos dias de Jó, persiste em nossa sociedade. Contudo, se a sociedade se cansa pelas exigências dos propósitos exagerados, como pontuou Byung-Chul Han, aqueles que passam pelo vale do sofrimento, resistindo ao culto dedicado ao ídolo do sucesso, e permanecem resilientes aos desígnios de Deus, que são submissos à vontade de Deus, poderão dizer mais adiante, como Jó declarou: eu sei que o meu Redentor vive,
e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda a minha carne, verei a Deus. Jó 19, versículos 25 e 26. As perguntas de Jó também revelam quanto o nosso olhar é limitado para enxergar o cuidado de Deus no fogo da provação. Jó questionou por que Deus permitia a vida se ele já tinha fechado todas as saídas. Porém, Deus não tinha fechado todas as portas para Jó. Escute como o reverendo Abival Pires da Silveira interpretou as perguntas que foram realizadas por Jó. Abro aspas. Jó estava esperando que Deus respondesse algumas perguntas que ele fez. Mas Jó estava questionando a providência de Deus, querendo ser mais sábio do que Deus. E Deus pergunta para Jó onde ele estava quando foi criada a terra, o mar, a lua, o orvalho da noite, as estrelas. E diante dessa pergunta de Deus, Jó reconhece: sou indigno, Senhor. Fecho aspas. Quando Jó compreendeu que Deus está no controle de tudo, ele descobriu um novo sentido para a vida dele. Jó reconheceu que falou do que não sabia, reconheceu que falou sobre coisas que não podia compreender nem entender, que falou precipitadamente, achando que Deus não ouvia. Mas mesmo que ele não estivesse vendo naquele instante o cenário da restauração, Deus estava segurando na mão de Jó. Deus estava sustentando Jó na provação. E Deus é soberano para transformar as nossas tragédias em bênçãos. Nós cremos que a última palavra na nossa vida sempre será a do Senhor. O ponto culminante na jornada de Jó foi quando ele decidiu silenciar diante da grandeza e da ciência de Deus. Agostinho de Hipona escreveu o seguinte: Jó suportou a tribulação e por isso elevou-se a uma santidade grande. Não importa o que um homem sofra, mas como ele se comporta no sofrimento. Ó homem, não está em tua mão sofrer ou não, mas sim se no sofrimento tua vontade se desagrada ou se dignifica diante de Deus. Superando toda a teologia da retribuição, Jó finalmente descobriu que Deus estava presente e em comunhão com ele dentro da situação de sofrimento que ele estava vivendo. Deus sabe ler os segredos e a intimidade do nosso coração. Ele responde conforme a vontade dele, no tempo dele, para que o propósito do Senhor seja concretizado na nossa vida. Se as cores da sua emoção têm sido as cores do luto e do desespero, lembre-se que o Deus de Jó é o Deus da vida e o Deus da esperança. Ele pode colorir novamente a sua visão para que você veja o tempo da restauração e da misericórdia se aproximando e possa dizer com fervor, como Jó declarou: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Amém.